Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo falarei sobre uma tese defensiva quanto ao crime de desobediência. Trata-se de uma tese defensiva muito interessante e que tem amparo no STJ, ou seja, o STJ já se manifestou sobre essa tese defensiva. Então é importante conhecermos essa tese e aplicarmos nos casos em que atuamos. Mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no canal do YouTube, ative as notificações, porque assim você sempre saberá quando for lançado um vídeo novo aqui no canal. E depois de ver o vídeo, caso você goste do conteúdo, eu peço que você compartilhe nas redes sociais, grupos do WhatsApp ou em qualquer outro lugar. Agora vamos falar sobre esse tema do vídeo, vamos falar sobre essa tese defensiva. Como vocês podem ver aqui do lado, temos o meu site eviniciustalon.com, em que eu coloquei uma decisão bem interessante sobre essa tese. Uma decisão do STJ acolhendo a atipicidade, a tese de atipicidade quanto ao crime de desobediência. E aqui veremos esta tese ao lado e vamos comentar do que se trata, como alegar no caso concreto e tudo mais. Vejam, trata-se de uma decisão, você pode ver todo esse conteúdo lá no meu site eviniciustalon.com e essa decisão está aqui, ó. Decisão da 5ª turma do STJ no habeas corpus 348-265. Então, 5ª turma do STJ no habeas corpus 348-265. Uma decisão de agosto de 2016. É relativamente recente e é uma decisão que é utilizada por vários tribunais pelo país. Você verá vários tribunais de justiça aplicando esse mesmo entendimento, vários tribunais regionais federais da mesma forma, porque é uma tese de atipicidade que tem determinada aceitação, é muito aceita na jurisprudência. E isso é importante, porque quando uma tese é aceita na jurisprudência, significa que ela não fica apenas na dogmática, significa que ela tem chance de ser acolhida no caso concreto. E devemos utilizar essa tese principalmente em resposta à acusação ou habeas corpus para tentar trancar aquele processo, enfim. Até podemos utilizar habeas corpus no inquérito policial, tentar com o habeas corpus trancar o inquérito policial, ou podemos utilizar na resposta à acusação, depois, caso não tenha a absolvição sumária por atipicidade da conduta, podemos utilizar um habeas corpus ao tribunal para tentar trancar o processo e também podemos alegar essa tese em memoriais e também nos recursos, apelação ou qualquer recurso posterior. Essa tese é bem interessante, eu coloquei em negrito aqui o texto mais importante, é um julgado que trata de várias coisas, inclusive da dosimetria da pena, como vocês podem ver aí. E nessa parte aqui, ó, que está em negrito, vejam o que consta ali, está aqui do lado. Em atenção ao princípio de intervenção mínima do direito penal, ultima ratio, esta corte tem entendido que para configurar o crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal, não basta o descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público competente. Então, percebam o seguinte: o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal consiste nisso que está aqui, nessa linha aqui. Seria o descumprimento, a desobediência a uma ordem legal emanada por funcionário público competente. Só que o STJ entende que falta algo nesse crime, falta algo no tipo penal, que você deve entender pelo sistema, você deve entender pela dogmática que não é apenas o que está no tipo penal. Precisa de algo mais para configurar o crime de desobediência. E aí continua o STJ aqui. É indispensável que inexista, ou seja, não exista, sanção administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato.
Então, vamos fazer uma breve pausa para explicar o que isso significa. O STJ aqui está falando que não basta configurar tudo aquilo que tem no artigo 330 do Código Penal. Não basta essa desobediência, o descumprimento de uma ordem legal emanada por funcionário público competente. Não basta isso. Seria necessário aferir mais uma coisa, analisar, vejam, se tem ou não uma sanção administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato. Ou seja, o STJ diz que para configurar o crime de desobediência não pode ter nenhuma sanção administrativa ou civil, ou seja, de outro ramo do direito. Então, eu somente utilizarei o direito penal aqui para punir aquele que descumpriu uma ordem legal emanada por funcionário público competente, caso não tenha uma outra forma de sanção, uma outra espécie, uma sanção de um outro ramo do direito. No caso, uma sanção administrativa ou uma sanção civil. Então, se tem a possibilidade de punir administrativamente, com uma multa, por exemplo, como a gente vai ver aqui, deve punir com a multa e não utilizar o direito penal. Se tem a possibilidade de punir com direito civil, deve punir com direito civil e não com direito penal. Isso é uma tese excelente. E aqui temos um caso muito frequente, talvez seja um dos casos mais frequentes de crime de desobediência na prática. Diz aqui o seguinte, vamos subir a tela para facilitar a leitura, aqui já temos todo o conteúdo. No caso, ali em cima, no caso, infere-se que o paciente não obedeceu a ordem legal dos policiais rodoviários federais para que ele parasse o veículo. Conduta esta prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 195. Só uma explicação rápida aqui. O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele tem uma parte conceitual, tem uma parte administrativa, tem uma parte também criminal. E isso que está aqui, esse artigo 195, não está na parte criminal, está na parte administrativa, de multa. Então é uma infração administrativa e não um crime. Crime lá no Código de Trânsito Brasileiro é, por exemplo, a embriaguez ao volante e não o que temos aqui no artigo 195, que, repito, é algo do ponto de vista administrativo e não criminal. E aí, o STJ fala aqui: assim, havendo previsão na seara administrativa para conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada do agente de trânsito, gênero do qual é a espécie o policial rodoviário federal, e não sendo cumulada a possibilidade de infração administrativa com a de natureza penal, não há que se falar na tipificação do delito descrito no artigo 330 do Código Penal. Precedentes, porque há várias decisões nesse sentido. Então, essa parte aqui, sobretudo, é muito importante. Se você leu só a parte lá de cima sem considerar essa parte aqui, você fica um pouco perdido, porque, como eu disse, lá em cima, o STJ fala que não pode aplicar a sanção penal, não pode considerar crime se a lei prevendo punição civil ou administrativa. Então teríamos que ter aqui, para considerar como crime, teríamos que ter aquilo que está no artigo 330 do Código Penal e nenhuma possibilidade, nenhuma previsão de punição pela área civil ou administrativa, pelo direito civil ou pelo direito administrativo, sancionador. Então, não seria possível considerar crime de desobediência se tivesse a previsão, se há uma previsão legal de punição na seara administrativa ou civil. Só que isso não é tudo. Aqui o STJ fala um pouco mais. Ele fala que, havendo previsão na seara administrativa dessa conduta e não tendo previsão cumulativa, não sendo cumulada a possibilidade de infração administrativa com a de natureza penal, não há tipificação no artigo 330 do Código Penal. Ou seja, se tem
a previsão legal de que vai punir administrativamente e vai punir criminalmente, daí é possível considerar conduta típica. Contudo, nesse caso aqui, nesse caso da infração ao artigo da violação do artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, não há uma previsão de que vai aplicar o 195, essa punição na seara administrativa e, ao mesmo tempo, na seara penal. Não tem essa previsão. Então, é como diz nesse trecho final. Se não tem previsão legal de que vai punir administrativamente e também no âmbito criminal, não pode considerar que tem crime. O fato seria o quê? O fato seria atípico. O fato seria atípico porque não se amolda ao tipo penal. Ele deve ser considerado atípico porque nem há configuração da primeira fase do conceito analítico de crime ou do primeiro elemento, que seria a tipicidade, o fato típico, e aí dentro do fato típico, a tipicidade. Não tendo tipicidade, o fato é atípico. E se o fato é atípico, não há crime. Ou seja, devemos pedir absolvição, até mesmo a absolvição sumária, já na resposta à acusação, já no início do processo penal, e também devemos buscar a absolvição ao final, lá na sentença, ou até em algum acórdão posteriormente por meio de recursos. E essa tese aqui vale para tudo. Essa tese de que não há crime de desobediência quando há infração administrativa ou civil e não tem previsão de somar as penas, de somar as punições, vale não apenas para isso daqui, mas para qualquer outro crime que você consiga configurar. Se você olhar aquela conduta em que o agente desobedeceu a uma ordem legal, ele descumpriu uma ordem legal e aquela desobediência, aquele descumprimento tem previsão em qualquer outro lugar, tem previsão em alguma lei, tem previsão em algum ponto da legislação falando que vai ser punido no âmbito civil, no âmbito administrativo, então não há crime. E aí você pode pedir o trancamento do termo circunstanciado, quando é infração penal de menor potencial ofensivo, ou do inquérito policial, quando não é infração penal de menor potencial ofensivo. Pede por meio de habeas corpus, ou depois na resposta à acusação, ou depois pode requerer também, por meio de habeas corpus, o trancamento do processo, caso o juiz não tenha absolvido sumariamente, ou pede a absolvição em memoriais ou alegações finais orais, e pede, por fim, em qualquer recurso que tiver posteriormente. Essa é uma tese que, se você parar para pensar, é praticamente jurídica. Você não tem muita questão fática para tratar. Se a tese é que não temos um crime quando há uma punição para aquela mesma desobediência em outra parte, em outro âmbito, em outra área do direito, em outro ramo, então não temos que entrar no mérito em si. Eu vou apenas comparar. O Ministério Público aqui na denúncia falou tal coisa. Eu vou apenas falar isso. Na denúncia, o Ministério Público falou tal coisa. Falou que o réu descumpriu uma ordem, por exemplo, aqui, do agente de trânsito. Então, é isso que o Ministério Público está falando. Eu posso, na minha peça, no habeas corpus, dizer que nem precisamos adentrar no mérito, e por isso poderíamos trancar, porque pelo que o Ministério Público está descrevendo na denúncia, apenas pelo que é narrado pelo Ministério Público na denúncia, já podemos considerar o fato atípico, porque aquele fato em si já é, digamos, punido por uma outra área, por um outro ramo do direito, e a legislação não prevê, por exemplo, que vai punir administrativamente e criminalmente, as duas punições ao mesmo tempo. Nesse caso, podemos pedir o trancamento, a absolvição sumária, a absolvição no final do processo, enfim, para não ter nenhuma consequência, não ter nenhuma pena nesse caso. Gera a absolvição ou o trancamento do processo.
Eu espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo. Se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Além disso, peço que você compartilhe este conteúdo, curta o vídeo caso você tenha gostado, porque isso é importante para o conteúdo, o vídeo, e para outras pessoas. O YouTube entende que quanto mais curtidas temos no vídeo, mais importante é o conteúdo, e ele mostra esse conteúdo para mais pessoas. Além disso, eu peço que você dê uma olhada no link que eu deixarei na descrição deste vídeo, e ali você vai encontrar várias coisas úteis, como por exemplo uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente no WhatsApp. E além disso você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.